Segui exatamente as ordens da minha chefe, e ela explodiu quando tudo deu errado. Olá, pessoal. Me chamo Júlia, tenho 31 anos, e hoje vou contar uma história de quando eu era bem mais nova, ingênua, e acabei aprendendo uma grande lição sobre chefes narcisistas e o famoso faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. No começo da minha carreira, lá pelos meus 19 anos, eu estava desesperada por uma oportunidade que me tirasse da estagnação. Tinha acabado de sair de um estágio onde basicamente servia café e tirava xerox, então quando apareceu uma vaga como auxiliar administrativa numa empresa pequena, eu agarrei com unhas e dentes. O salário era o mínimo, mas eu estava disposta a aceitar qualquer coisa que me desse uma chance real de crescimento. Logo na entrevista, minha futura chefe, Sabrina, me encantou com promessas que, na época, soaram como um passo para o sucesso. Disse que me treinaria pessoalmente, que me ensinaria os segredos do negócio, e que em menos de um ano eu já estaria atuando como freelancer, lado a lado com profissionais experientes e muito bem pagos. Ela falou com tanta convicção que parecia realmente estar me oferecendo um futuro brilhante. E eu, jovem e cheia de esperanças, acreditei em cada palavra. Naquele momento, ser freelancer parecia um degrau importante na escada da minha carreira. Os freelancers que trabalhavam com a empresa eram tratados com respeito, recebiam um bom dinheiro por projeto e tinham autonomia para fazer o trabalho da forma que julgassem melhor. Eu vi aquilo como uma meta clara, e acreditei que com esforço e dedicação, logo estaria entre eles. Parecia o começo ideal para quem queria crescer, e eu queria muito. Eu entrei cheia de vontade de aprender. Fazia hora extra sem reclamar, organizava tudo nos mínimos detalhes e até levava trabalho para casa quando precisava. Era aquele tipo de funcionária que veste a camisa mesmo. E, de fato, Sabrina parecia estar me ensinando algo, até que percebi que, na verdade, ela estava usando a promessa de crescimento como forma de manter meu entusiasmo enquanto me sobrecarregava. Logo de cara, ela deixou claro que, sempre que eu pegasse um novo serviço, seria minha responsabilidade atuar como gerente de projeto daquela demanda. Isso significava que eu deveria acompanhar o andamento do trabalho, garantir que o freelancer cumprisse o prazo e, acima de tudo, assegurar que a qualidade da entrega estivesse de acordo com o esperado pelo cliente. Era uma grande responsabilidade para alguém em início de carreira, ainda mais ganhando um salário mínimo. Mas eu encarei aquilo como uma oportunidade de mostrar serviço. Na prática, isso significava que eu precisava manter contato constante com os freelancers, revisar o que era produzido, cobrar ajustes e, às vezes, até intermediar desentendimentos entre as partes. Tudo isso sem nunca perder o sorriso e a postura profissional. O detalhe é que, com frequência, a própria Sabrina pegava os trabalhos para fazer. E aí, todo o discurso sobre gerenciar a entrega simplesmente evaporava. Quando era ela quem fazia, o jogo mudava. Eu não podia cobrar, não podia perguntar, muito menos revisar nada. Era como se, nesses casos, eu deixasse de ser gerente de projeto e virasse apenas uma espectadora. Se algo desse errado, no entanto, a culpa continuava sendo minha. Era um jogo de regras invisíveis e que mudavam conforme a conveniência dela. Com o tempo, ficou evidente que a função de gerente de projeto era mais uma desculpa para me responsabilizar por tudo, mesmo quando não tinha controle sobre nada. Era como se Sabrina quisesse os bônus de ter uma equipe eficiente, mas sem abrir mão do controle absoluto. E quando eu tentava exercer algum tipo de liderança ou proatividade, logo vinha a bronca: você está aqui para aprender, não para mandar. Sabrina vivia dizendo, na frente de todo mundo, que estava me pagando para usar o meu cérebro. Amava soltar esse tipo de frase com ar de superioridade, como se estivesse me iluminando com sua sabedoria. Só que, com o tempo, percebi que era só o ego dela querendo se inflar, sempre tentando deixar os outros para baixo. Ela era do tipo que só elogiava alguém se isso servisse para diminuir outra pessoa. Um verdadeiro jogo psicológico. A primeira confusão aconteceu numa sexta-feira, quando nosso maior cliente fez um pedido gigantesco e urgente, para entregar na segunda cedo. Como ela mesma já tinha feito outros pedidos, passei para ela. O fim de semana passou e, na segunda, nada dela aparecer. Liguei. Nada. O cliente me ligou 3 vezes, desesperado. Tentei ligar de novo, liguei até pro telefone fixo da casa dela. Quem atendeu foi o marido, Jairo. Deixei recado. Naquele momento, eu me sentia numa panela de pressão. Era nova, não tinha autonomia para tomar decisões por conta própria e o maior cliente da empresa estava furioso.
Quando ela finalmente retornou, estava furiosa. Disse que ligar para casa dela era ultrapassar o limite do profissionalismo. Que eu criei um clima de emergência desnecessário. Disse que estava tudo pronto e que tinha acabado de mandar. E depois, no escritório, me deu um verdadeiro sermão. Ela gritava, com aquele tom de voz agudo que fazia até as paredes tremerem, que se eu passasse o trabalho para ela, aquilo não era mais da minha conta. Que ela conhecia os clientes melhor do que ninguém, que nunca perdia prazos, que tudo estava sempre sob controle quando dependia dela. E que eu, ali, devia apenas repassar as instruções do cliente e não encher a paciência. Ela falava isso andando pelo escritório, fazendo questão de que todos ouvissem. Como se estivesse marcando o território, deixando claro que a hierarquia existia e que quem mandava era ela. Parava atrás de mim, braços cruzados, e ditava com clareza exagerada, como se estivesse me ensinando o beabá. Você passa o pedido para mim, me envia o briefing do cliente, e acabou. Não precisa ficar perguntando, não precisa me lembrar de prazo, não precisa confirmar nada. Se o cliente ligar, você diz que eu estou cuidando pessoalmente e pronto. Você não me liga, não me manda mensagem, não bate na minha porta. Se eu peguei a tarefa, é minha responsabilidade. Entendeu? Eu, ainda com um nó na garganta e o coração acelerado por causa do estresse, fiquei quieta. Assenti com a cabeça, repeti as ordens como se estivesse absorvendo uma lição sagrada. Disse com todas as letras, entendido. Passo o pedido, envio o briefing, não interfiro, não cobro, não aviso, e se o cliente ligar, digo que você está resolvendo. Ela acenou com a cabeça, satisfeita, e continuou andando como se tivesse acabado de assinar um contrato verbal de obediência absoluta. Sabrina olhou para mim com um sorriso satisfeito, como se tivesse acabado de esculpir uma funcionária ideal com suas próprias mãos. Seus olhos brilhavam com aquele tipo de orgulho que, na verdade, não nasce da admiração pelo trabalho bem feito, mas do prazer de sentir que alguém se curvou à sua autoridade. Me tratou com uma cordialidade ensaiada, fria e performática, como se eu tivesse finalmente aprendido o jeito certo de obedecer, não pensar, não questionar, apenas acatar. E naquele momento eu entendi, o que ela mais valorizava não era competência, iniciativa ou inteligência. Era submissão. Obediência cega. Pessoas que não a contradiziam, que a deixavam brilhar sozinha, sem sombra de ninguém ao redor. Eu deixava de ser uma profissional em formação para me tornar parte de um cenário montado para massagear o ego dela. E a pior parte? Naquele instante, eu ainda tentava me convencer de que isso fazia parte do crescimento. De que talvez me moldar ao que ela queria fosse necessário para chegar onde eu sonhava. Mal sabia eu que o preço de se encaixar demais em um molde alheio é acabar esquecendo quem a gente é. Depois desse episódio, passei a tomar muito cuidado para seguir exatamente o que ela dizia. Anotava tudo. Palavra por palavra. Comecei a perceber que aquele comportamento controlador dela escondia, na verdade, uma completa incapacidade de assumir erros. E tudo bem, pensei. Se ela quer assim, vai ter assim. Menos de um mês depois, outro cliente entrou em contato. Fiz tudo como ela mandou. Passei o pedido para ela, repassei as instruções e pronto, missão cumprida. No dia da entrega, eu estava de férias, fazendo trilha em um lugar isolado, com sinal péssimo de celular. Recebi uma ligação da auxiliar administrativa do escritório, mal consegui entender, mas disse claramente, diz ao cliente que a nossa chefe está cuidando pessoalmente. E não liga para ela. Essas foram as instruções. Coloquei o celular no modo avião. Queria economizar bateria e aproveitar meus únicos dias de descanso do ano. Eu já não aguentava mais aquele ambiente de tensão constante. Era meu momento de respirar. O que poderia dar errado, né? Adivinha? Ela simplesmente esqueceu do prazo. Esqueceu de um trabalho importante, de um cliente importante, tudo isso depois de ter me proibido de lembrar ou acompanhar o andamento. Quando finalmente percebeu o que tinha acontecido, o expediente já tinha terminado, ninguém mais no escritório, luzes apagadas e portas fechadas. A urgência bateu e, pela primeira vez, ela se viu sozinha no próprio jogo de controle. Ela teve que correr atrás dos dados do cliente, que, pasmem, ela não tinha salvo em lugar algum. Nada no celular, nada em casa, nada impresso. Foi aí que se deu conta de que tudo estava no escritório, na pasta do projeto que eu havia montado e deixado sobre a minha mesa.
E como eu estava com o celular em modo avião, completamente fora de alcance, restou a ela se vestir às pressas, sair de casa e ir pessoalmente até o escritório, no domingo à noite. Chegando lá, teve que vasculhar a papelada sozinha, tentando entender os detalhes de um projeto que ela mesma havia pedido para não ser cobrada. E pior, descobriu que o cliente já estava aguardando ansiosamente, esperando algo que ela prometeu entregar com excelência e pontualidade. O mesmo cliente que ela dizia conhecer pessoalmente, com quem supostamente tinha uma relação próxima e direta. O constrangimento foi inevitável. Não só por ter perdido o prazo, mas por perceber que a imagem que ela fazia questão de sustentar desmoronou no momento em que a responsabilidade finalmente caiu sobre os próprios ombros. Quando voltei, o caos estava instalado. Ela me recebeu gritando, acusando, culpando. Mas dessa vez eu estava calma. Só repeti. Você me disse para fazer isso. Por que você não fez aquilo? Porque você me disse para não fazer. Ela bufava de raiva, mas sabia que eu estava certa. Ainda tentou me acusar de não deixar os dados do cliente, e eu rebati. Ué, mas você disse que conhecia todos eles pessoalmente, e se tivesse usado seu cérebro, como vive mandando a gente usar, teria percebido que todos os dados estavam no rodapé dos PDFs enviados. A cara dela. Gente, até hoje me dá vontade de rir. Foi a primeira rachadura visível no ego frágil de uma narcisista. Ela ficou sem reação por uns segundos. Um silêncio constrangedor tomou conta da sala. E pela primeira vez, ela não teve uma resposta pronta. Fiquei mais uns meses lá até ser demitida. A justificativa, segundo ela, foi de que não me encaixava mais na cultura da empresa. Uma justificativa elegante, quase poética, para não dizer abertamente que ela não suportava o fato de eu ter seguido à risca as ordens dela e mostrado, sem querer, sua fragilidade como gestora. Na prática, foi uma forma de silenciar alguém que passou a conhecer bem demais os bastidores daquela fachada de liderança forte. Eu vi o descontrole, o despreparo, a vaidade desmedida. E isso, para alguém como ela, era imperdoável. Então fui dispensada. Sem festa, sem agradecimentos, apenas um aviso seco e formal, como se meu trabalho não tivesse tido importância alguma. Mas quer saber? Ainda bem. Ser demitida daquela empresa foi uma das melhores coisas que me aconteceram. Hoje trabalho como freelancer para concorrentes dela, ironia do destino, e cada projeto que fecho com sucesso é como um lembrete de que eu merecia mais desde o início. Ganho por projeto o que antes era meu salário de um mês inteiro. Tenho mais autonomia, mais respeito, e principalmente, paz. Uma paz que só existe quando a gente para de tentar se encaixar em lugares que não foram feitos pra gente florescer. E a melhor parte? Nunca mais tive que lidar com gente que se acha só porque tem um cargo acima. Comentário do curador. Essa história é um verdadeiro tapa na cara da cultura de chefes autoritários que acreditam que sua palavra vale mais que qualquer bom senso. A Júlia mostrou que seguir ordens cegamente pode ser perigoso, mas às vezes é justamente isso que revela as contradições de uma liderança fraca e baseada no medo. Quando a chefia não dá espaço para diálogo, aprendizado e cooperação, tudo vira uma bomba relógio prestes a estourar. No fim, quem tenta controlar tudo sozinha, sem ouvir ninguém, acaba tropeçando no próprio ego, e ficando sozinha justamente quando mais precisa da equipe que passou a vida ignorando. Obrigado por assistir até aqui. Para mais histórias como esta, curta este vídeo, inscreva-se no meu canal e compartilhe nas redes sociais.